A Rádio Rio Mar apresenta A Mensagem Pastoral, um programa dirigido às famílias cristãs do Amazonas. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que, conhecendo pelo anúncio do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos radiovintes da Rádio Rio Mar, Rádio Castanho, Rádio Rural de Tefé, todas as nossas comunidades e famílias dos ramais e vicinais, as nossas comunidades e famílias ribeirinhas e as nossas famílias e comunidades das cidades que nos acompanham no programa dominical Mensagem Pastoral. Estamos liturgicamente no tempo comum, 17º domingo do tempo comum, e o Evangelho nos indicar um novo olhar, a partilha, o olhar da solidariedade. Ouçamos o texto do Evangelho que neste domingo é do Evangelho de São João. João 6, 1 a 15. Naquele tempo Jesus foi para o outro lar do mar da Galileia, chamada Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentam aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixados pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamar o rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Você está ouvindo a Mensagem Pastoral. Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Saiu o menino de casa em busca de Jesus. Como não sabia o tempo do encontro, toma 5 pães e 2 peixes e pôs-se a caminho.
pães e peixes, comida de pobres. Entra na multidão que busca o outro lado, desperta para a grandeza do outro lado de sua vida, ao oferecer o que tinha e o que significa fazer parte da vida de Jesus. Jesus, no Evangelho de João, nos oferecendo mais uma vez o outro lado, uma multidão que busca o outro lado. Busca o outro, pois via os sinais que Jesus oferecia em favor dos doentes, dos enfermos. A palavra enfermo, em grego, tem o significado de frágil, débil, não firme. Enfermos os que se percebem frágeis, não firmes no corpo e no espírito. Muitas são as enfermidades que nos colocam na condição de fragilidade, de desencorajamento, de desenraizamento, de incapacidade de reagir, de perda da percepção do dom da vida, da convivência. Muitas as enfermidades que nos tolhem os passos, nos encurtam os braços, nos não abraços, fazem desaparecer as mãos que já não se estendem na busca da entrega, da doação. Sim, a debilidade, a fragilidade da nossa humanidade a buscar em Jesus o ânimo e as forças para continuar no caminho. E vinham sinais da força e do ânimo que todos recebiam de Jesus. Começaram a dar-se conta de que estar na presença de Jesus, em contato com Ele, sentia um novo vigor, que os fracos revigoravam, tornavam-se firmes. Mas as curas, mais que milagres, eram sinais, lampejos, cintilações aos enfermos da cura, da debilidade na fé. E Jesus conduz a todos até o monte. Deseja elevar, aliviar. Caminha até o monte onde todos podem participar do banquete e do outro lado, a partilha, a repartição, e na repartição do pouco, a abundância do pouco, que leva a um novo estilo de vida, onde sempre há tudo para todos. Erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Felipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Felipe, por não ter compreendido o outro lado, respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Felipe não encontra saída no seu pensar e calcular. Das suas mãos e coração vazio, permanece no vazio da pergunta de Jesus. Ali busca fora o que deve buscar em si. Ele pensa na compra em números. Ele está ali parado vendo a multidão e não consegue ajudar a Jesus, dá sinais de que estavam do outro lado. Tão atraente a figura de Filipe no Evangelho escutado. Ele ali quase ingênuo na incapacidade de oferecer algo. Ele, mãos vazias, vendo com Jesus a necessidade, a enfermidade, a debilidade, sem conseguir oferecer algo. E na sua ingenuidade, olhando a multidão, diz: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. E nós vemos Filipe a olhar a multidão e a fazer os seus cálculos. É que Filipe não vê uma multidão de números. Ele vê a cada um na multidão e sofre por não poder dar um pedaço de pão a cada um, que ali estavam necessitados, desalojados. E no calcular de Filipe se contrapõe um menino que se colocara a caminho com 7 pães e 2 peixes. Também não era suficiente para alimentar a todos, mas era o pouco que ele tinha. E ofereceu. Sem nada ficou ele, que também estava a caminho com toda a multidão. Nós até o vemos na sua simplicidade e candura dizer: olha, tenho 5 pães e 2 peixes. Se ajudar é pouco, é verdade, é nada, é de pobre, mas se ajudar. E na oferta deu tudo. Sem nada ficou, tudo deu. E nós o vemos satisfeito por ter entregue o que tinha. Saíra de casa na busca de Jesus. Como não sabia o tempo do caminho, como bom previdente, toma 5 pães e 2 peixes e se faz caminho. O menino, ao ver, compadeceu-se. Jesus viu e buscou para oferecer. O menino viu e chegou para oferecer, e na sua oferta Jesus pôde oferecer. Tocado pela compaixão compadecido, a compaixão que o aproximou das pessoas agora o faz entregar o seu compadecimento. Levou e oferece a Jesus o que possuía. Jesus vê as necessidades mais básicas. O menino também vê.
As pessoas sentem fome e Jesus desperta os discípulos a saciarem a fome. Jesus não se limitou a oferecer a sua palavra, a sua consolação, a sua salvação, a sua vida, mas convidou a alimentar o corpo, a necessidade tão fundamental. O menino dos 5 pães compreendeu essa compaixão e, como se dissesse, pobres, famintos como eu, e com os meus 5 pães e 2 peixes posso diminuir a fome. Não resiste, não se contém, num salto, entrega. E nós, discípulos e discípulas de Jesus, ao nos apercebermos das necessidades mais básicas, das situações existenciais mais aflitas, podemos participar da compaixão e sermos compadecidos como este menino e Jesus. Nós somos esta multidão necessitada no corpo e no espírito, certamente mais no espírito do que no corpo. E Jesus nos conduziu para o outro lado e a nos convidar, como menino, a repartir, cuidar, confraternizar com o pouco ou quase nada de cada um com os mais necessitados. Uma disponibilidade, uma generosidade, uma espontaneidade infantil que oferece a candura do dar sem reter. Nos lembra Papa Francisco, o amor de Deus pela humanidade faminta de pão, de liberdade, de justiça, de paz e, sobretudo, da sua graça divina, nunca esmorece. Jesus continua também hoje a alimentar, a tornar-se presença viva e consoladora através de nós. Portanto, o Evangelho convida-nos a permanecer disponíveis e laboriosos, como aquele menino que se dá conta de que tem 5 pães e diz: ofereço isto, vê o que podes fazer. Face ao grito da fome, todos os tipos de fome, de tantos irmãos e irmãs no mundo inteiro, não podemos permanecer espectadores indiferentes e tranquilos. O anúncio de Cristo, pão da vida eterna, exige um esforço generoso de solidariedade em prol dos pobres, débeis, últimos, indefesos. Esta ação de proximidade e caridade é a melhor confirmação da qualidade da nossa fé, quer a nível pessoal, quer a nível comunitário. Diante do grito de fome, todos os tipos de fome, dos irmãos e irmãs, não podemos permanecer como espectadores distantes e tranquilos. O milagre não se realiza a partir do nada, mas de uma primeira partilha modesta, simples, pobre, que o menino possuía. Jesus não nos pede aquilo que não dispomos, mas faz-nos ver que se cada um oferecer o pouco que tiver, pode realizar-se sempre de novo o grande milagre. Deus é capaz de multiplicar o nosso pequeno gesto de amor e tornar-nos partícipes do seu dom. A primeira leitura do dia de hoje, neste domingo, a nos ensinar que nos dons recebidos somos para os outros. A primeira colheita, os pães novos da cevada nova, era oferecida como reconhecimento do dom recebido. E o profeta não guarda para si, mas pede para repartir. Pouco para tanta gente, mas porque partilha oferenda, todos recebem e ainda sobra, comerão e ainda há de sobrar. A generosidade, a liberalidade, a capacidade de partilhar os bens é a expressão do que seja mais humano. Os pães de cevada recebidos de Deus através da gratuidade da terra e do céu, bem como da capacidade de trabalhar. Os pães recebidos da generosidade do trabalho e da terra, na doação generosa, não nos empobrecem. Na partilha generosa e gratuita, nos elevamos em nossa humanidade e dignidade. Deus, que é dádiva doativa, a nos provocar a ser como Ele, doação pura, fonte de cuidado e de misericórdia. Paulo hoje a nos dizer que somos provocados a caminhar de acordo com a vocação que recebemos, um só corpo e um só espírito, como também uma só esperança para a qual fostes chamados. Escrevendo da prisão, anima os seguidores e seguidoras de Jesus, isto é, a cada um de nós, a permanecerem na paz que advém do Pai de todos. Essa pertença, essa alma que anima, conforta, alimenta a todos, pois todos na mesma fé, no mesmo batismo, um só Deus e Pai de todos. Deus que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Os 5 pães e os 2 peixes repartidos, multiplicados,
a expressão da partilha e da solidariedade, do modo de ser de Deus em relação a todas as criaturas. É como se conseguíssemos, queridos irmãos, queridas irmãs, entrever que nos 5 pães e 2 peixes que entregamos, aquele pouco, no pouco, o tudo da viagem de cada um de nós, Deus se manifesta a seu modo, no seu modo de amar e cuidar. Na gratuidade do menino, nos damos conta que hoje confundimos riqueza com posse. Riqueza não são coisas. Por isso, riqueza é o bem que se comunica gratuitamente, por toda parte e por todo o tempo, a modo de uma fonte. São essas pessoas que Jesus denomina pobres em espírito, pois ricos de gratuidade e no possuir em tudo oferecer, pobre de espírito, bem-aventurado quem da riqueza distribui aos outros, através da partilha com gestos de justiça, misericórdia e caridade fraterna. Estamos a viver no desejo de suprir o vazio do não ser, com a abundância do ter, com a acumulação dos bens. Tempo difícil o nosso. Estamos necessitados de sensibilidade para perceber que quem é rico do ser acolhe o não ser sem precisar preencher o seu vazio com o ter. Uma relação baseada na economia, baseada no lucro, na acumulação maciça por parte de poucos, em detrimento da exploração e da indigência de muitos, é desde sua origem errada e errante. Está longe da economia da salvação, que é gratuita e libertadora. Oxalá, queridos irmãos e irmãs, aprendêssemos a seguir a vontade de Deus mediante o profeta, que diz: dá-os os pães a comer essa gente, porque assim fala o Senhor, comerão e ainda há de sobrar. Além da fome corpórea, que é angustiante no nosso tempo, existe a fome da solidariedade, os chamados valores humanos e cristãos. O Evangelho nos propõe que não está no muito que poucos possuem e retêm para si, mas no pouco que cada um, que é repartido generosa e gratuitamente entre todos. Jesus não está a oferecer esmola, mas desperta para a partilha dos pães e dos peixes, como se estivesse a nos dizer, quando há repartição, todos têm o necessário e ainda sobra. A solidariedade gratuita no Evangelho, Jesus pede para que os discípulos organizem a multidão para que se sente. Jesus pede para recolher o que sobrou. Serviria também para os ausentes e afastados. Extraordinário o ensinamento do Evangelho de hoje. Mas também, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos radiovintes, o texto do pão repartido, do pão multiplicado, nos lembra um pensamento de Santo Agostinho. Quem a não ser Cristo é o pão do céu? Mas para que o homem pudesse comer o pão dos anjos, o Senhor dos anjos se fez homem. Se isto não se tivesse realizado, não teríamos o seu corpo. Sem termos o corpo que lhe é próprio, não comeríamos o pão do altar. A Eucaristia, que é sinal da repartição. O pão que hoje o Evangelho nos reparte é sinal do pão que é Jesus, que se doa e reparte. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. 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 E vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem. E os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar vosso poder. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Você está ouvindo a mensagem pastoral. Você está ouvindo a mensagem pastoral. Continuemos, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos radiovintes, a apresentar o texto do Papa Francisco, a bula para o ano da esperança.
A esperança não engana. Nós, no domingo que passou, nós falamos de sinais de esperança. Continuamos hoje a falar dos sinais da esperança. Sinais de esperança han de ser oferecidos aos doentes que se encontram em casa ou no hospital, que os seus sofrimentos encontrem alívio na proximidade de pessoas que os visitem e no carinho que recebem. As obras de misericórdia são também obras de esperança que despertam nos corações sentimentos de gratidão, e que a gratidão chegue a todos os profissionais de saúde que, em condições tantas vezes difíceis, desempenham a sua missão com solícito cuidado pelas pessoas doentes e mais frágeis. Oxalá não falte atenção inclusiva para todos aqueles que, encontrando-se em condições de vida particularmente extenuantes, experimentam a sua própria fragilidade, de modo especial, se sofrem de patologias ou deficiências que limitam fortemente a autonomia pessoal. O cuidado para com eles é um hino à dignidade humana, um canto de esperança que exige a sincronização de toda a sociedade. E de sinais de esperança também tem necessidade aqueles em si mesmos que representam os jovens. Muitas vezes, infelizmente, vêm desmoronar-se os seus sonhos. Não os podemos decepcionar. O futuro funda-se no seu entusiasmo, como é belo vê-los irradiar energia, por exemplo, quando voluntariamente arregaça as mangas e se compromete nas situações de calamidade e mal-estar social. Já é triste ver jovens sem esperança. Se bem que se torna inviável viver o presente na melancolia, no tédio quando o futuro é incerto, impermeável aos sonhos, o estudo não oferece saídas e a falta de emprego ou de algum trabalho suficientemente estável corre o perigo de suprimir os desejos. A solidão das drogas, o risco da transgressão e a busca do efêmero criam nos jovens mais que nos outros confusão, escondem-lhes a beleza e o sentido da vida, fazendo-os escorregar para abismos escuros e impelindo-os a gestos autodestrutivos. Por isso, que o jubileu seja na igreja ocasião para um impulso a favor deles. Com renovada paixão, cuidemos dos adolescentes, dos estudantes, dos namorados, das gerações jovens. Mantenhamos-nos próximos aos jovens, a alegria e a esperança da igreja e do mundo. Não poderão faltar sinais de esperança em relação aos migrantes que deixam a sua terra à procura de uma vida melhor para si próprios e suas famílias. Que as suas expectativas não sejam frustradas por preconceitos e isolamentos. Ao acolhimento que no respeito pela sua dignidade abre braços a cada um deles, junte-se à responsabilidade, de modo que ninguém seja negado o direito de construir um futuro melhor. Há tantos exilados, deslocados, refugiados que, por acontecimentos internacionais controversos, são forçados a fugir para evitar guerras, violência, discriminação, sejam garantidos a segurança e o acesso ao trabalho, à instrução, instrumentos necessários para sua inserção no novo contexto social. Possa a comunidade cristã estar sempre pronta a defender os direitos dos mais fracos. Generosamente abra de par em par as portas do acolhimento para que nunca falte a ninguém a esperança de uma vida melhor. Ressoe nos corações a palavra de Jesus, que na grande parábola do juízo final disse: era estrangeiro, me acolhestes. Porque sempre fizeste isso a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim mesmo o fizestes. Sinais de esperança merecem os idosos, que muitas vezes experimentam a solidão e o sentimento do abandono. Valorizar o tesouro que eles são, a sua experiência de vida, a sabedoria que trazem consigo e o contributo que podem dar é o empenho da comunidade cristã, da sociedade civil, chamadas a trabalhar em conjunto em prol da aliança entre as gerações. Dirijo um pensamento particular aos avós, às avós, os avós, que representam a transmissão da fé e da sabedoria da vida às gerações mais jovens. Sejam amparados pela gratidão dos filhos e pelo amor dos netos, que neles encontram suas raízes, compreensão e estímulo. E sentidamente invoca a esperança para os milhares e milhões de pobres, a quem muitas vezes falta o necessário para viver.
Face à sucessão de renovadas vagas de empobrecimento, corre-se o risco de habituarmos-nos e nos resignarmos. Mas não podemos desviar o olhar de situações tão dramáticas que se veem por todo o lado, e não apenas em certas zonas do mundo. Todos os dias encontramos pessoas pobres ou empobrecidas e, por vezes, podem ser nossos vizinhos de casa. Frequentemente, não têm uma habitação nem alimentação suficientes para o dia. Sofrem a exclusão e a indiferença de muitos. É escandaloso que num mundo doado de enormes recursos destinados em grande parte para armas, os pobres sejam a maioria, milhares de milhões de irmãos. Hoje são mencionados nos debates políticos e econômicos internacionais, mas com frequência parece que seus problemas se colocam como um apêndice, como uma questão que se acrescenta quase por obrigação ou perifericamente, quando não são considerados meros danos colaterais. Com efeito, na hora da implementação concreta, permanecem frequentemente em último lugar. Não esqueçamos, os pobres são quase sempre vítimas, não os culpados. Fazendo ecoar a palavra antiga dos profetas, o jubileu lembra que os bens da terra se destinam a todos e não a poucos privilegiados. É preciso que seja generoso quem possui riquezas, reconhecendo o rosto dos irmãos em necessidade. Penso de modo particular naqueles que carecem de água, alimentação. A fome é uma chaga escandalosa no corpo da nossa humanidade e convida a todos a um rebate, a abater a nossa consciência. Renovo o apelo para que, com o dinheiro usado em armas e em outras despesas militares, constituamos um fundo global para acabar de vez com a fome e para o desenvolvimento de países mais pobres, a fim de que seus habitantes não recorram a soluções violentas e enganadoras, nem precisem abandonar os seus países à procura de uma vida mais digna. Outro convite permanente que desejo fazer, tendo em vista o ano jubilar, destina-se às nações mais ricas, para que reconheçam a gravidade de muitas decisões tomadas e estabeleçam o perdão das dívidas dos países que nunca poderão pagá-las. Mais do que a magnanimidade, é uma questão de justiça, agravada hoje por uma nova forma de desigualdade que se vai tomando consciência. Com efeito, há uma verdadeira dívida ecológica, particularmente entre Norte e o Sul, ligada a desequilíbrios comerciais com consequências no âmbito ecológico e com o uso desproporcionado dos recursos naturais efetuado historicamente por alguns países. Como ensina a Sagrada Escritura, a terra pertence a Deus e todos nós vivemos nela como estrangeiros e hóspedes. Se queremos verdadeiramente preparar o mundo para a senda da paz, empenhemo-nos em remediar as causas remotas das injustiças, reformulemos as dívidas injustas e insolventes, saciemos os famintos. Durante o próximo jubileu ocorrerá um aniversário muito significativo para todos os cristãos. Completar-se-ão 1700 anos da celebração do primeiro grande concílio ecumênico, o de Nicéia. É bom lembrar que já em diversas ocasiões, desde os tempos apostólicos, os pastores se reuniram em assembleias com a finalidade de tratar temáticas doutrinais e questões disciplinares. O Concílio de Nicéia teve a missão de preservar a unidade, então seriamente ameaçada pela negação da plena divindade de Jesus Cristo e de sua igualdade com o Pai. Depois de vários debates, todos, com a graça do Espírito Santo, se reconheceram no símbolo da fé que ainda hoje professamos na celebração eucarística dominical. Todos nós, em todos os domingos, também na celebração da Palavra de Deus, renovamos a nossa fé dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Os padres conciliares quiseram iniciar aquele símbolo empregando pela primeira vez a expressão nós cremos, testemunhando que naquele nós todas as igrejas se encontravam em comunhão e todos os cristãos professavam a mesma fé. Assim, queridos irmãos e irmãs, a esperança forma, juntamente com a fé e a caridade, as virtudes teológicas que exprimem a essência da vida cristã. No dinamismo indivisível das três, a esperança
É a virtude que imprime, por assim dizer, orientação, indicando a direção e a finalidade da existência de todo aquele e de toda aquela que crê. Por isso, São Paulo convida-nos a ser alegres na esperança, pacientes na tribulação, perseverantes na oração. Assim deve ser, precisamos de transbordar de esperança, para testemunhar de modo credível e atraente a fé e o amor que trazemos no coração, para que a fé seja jubilosa, a caridade entusiasta, para que cada um seja capaz de oferecer ao mesmo um sorriso, um gesto de amizade, um olhar fraterno, uma escuta sincera, um serviço gratuito, sabendo que no Espírito de Jesus isso pode tornar-se uma semente fecunda de esperança para quem o recebe. Preparemos-nos assim, queridos irmãos, queridas irmãs, para celebrarmos no próximo ano o Ano da Esperança. Nós, na Arquidiocese, e certamente também nas outras dioceses, nós seguiremos os conselhos de Papa Francisco e vamos lembrar muitos gestos de esperança para uma humanidade sofrida. Queremos lembrar os aniversários de nascimento e de ordenação. Recordemos os aniversariantes desta semana. Celebração de aniversário natalício, dia 28, Padre Celso Faria dos Santos. Dia 31, Padre Jorge Alain de Oliveira Almeida de Jesus. Dia 31, o diácono Rony William Stephen da Silva. E dia 6, diácono Valdomiro Lima Gonçalves. Aniversário de ordenação, no dia 4, Padre Geraldo Ferreira Bedarran. Dia 4, Dom Genildo Lima da Silva. Dia 5, Padre Flávio Gomes dos Santos. Dia 5, Padre Antônio Figueiredo. E dia 5, Frei Padre José Faustino Fernandes. A esses nossos irmãos, as bênçãos de Deus e a nossa gratidão por viverem na nossa igreja e servirem a nossa igreja de Manaus. Deus os abençoe. O Senhor vos abençoe e vos guarde, o Senhor volva seu rosto para vós e se compadeça de vós, o Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desejo a todos um bom domingo e uma boa semana. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Imaculada, Maria do Povo, Mãe dos aflitos que estão junto à cruz. A Rádio Rio Mar apresentou a Mensagem Pastoral. De volta no próximo domingo ao meio-dia, com retransmissão às 18 horas.